Olá, hoje eu vou fazer uma pergunta que vale ouro. E essa pergunta é exatamente para vocês que me seguem aqui no canal, ou então até mesmo para vocês enviarem para seus amigos. Vocês acham que é verdade que todo homem pode ter câncer de próstata durante a sua vida, principalmente quando ele envelhecer? Continue aqui me assistindo que você vai ter essa resposta. Sem dúvida você vai gostar muito e vai encaminhar também para seus amigos e seus parentes. Eu sou Lucas Batista, sou urologista, cirurgião robótico e a resposta disso ela é um pouco mais complexa do que uma simples resposta. E eu vou explicar isso tudo aqui para vocês. Não se esqueçam que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escreverem para mim e mandem uma mensagem, que eu vou ter todo o prazer de responder posteriormente para vocês aqui mesmo por esse canal. Pois bem, o câncer de próstata ele tem alguns fatores que vai determinar o seu aparecimento. E nós temos que conhecer esses fatores, que a gente até mesmo chama de fatores de risco. O primeiro deles é a etnia. Aquelas pessoas que têm uma etnia negra, elas estão mais sujeitas a ter o câncer de próstata. Aquelas pessoas também que têm parentes de primeiro grau, pai, irmão, que tiveram câncer de próstata, elas também estão mais sujeitas a ter o câncer de próstata. Ou seja, o fator genético além da etnia. Uma outra informação importante é se esse seu parente de primeiro grau teve um câncer de próstata novo, com menos de 60 anos, principalmente de 55 para baixo, significa que você aumenta um pouco mais a sua chance de ter câncer de próstata. Se você tiver mais do que 2 parentes, ou seja, de 3 parentes em diante, já começa a uma possibilidade de ser um câncer de próstata de fatores também genéticos ainda mais fortes, porque são 2, 3, 4 parentes, um pai, 2 irmãos, então outro irmão, então, e ainda mais se ele for antes dos 55 anos de idade, você precisa fazer ainda uma rotina mais precisa, mais próxima do seu urologista, porque esse seu risco ele acaba aumentando. Algumas pessoas perguntam também se a obesidade está relacionada com o câncer de próstata ou até mesmo o cigarro. A resposta é que diretamente não. Por que diretamente? Porque a obesidade ela não apresenta um aumento no risco do câncer de próstata, mas se o paciente tiver esse tipo de patologia, esse tumor, ele pode ter um tumor mais grave, então aumenta uma possibilidade de ser um tumor mais agressivo. Mas preste atenção, o obeso não tem uma chance de ter mais câncer de próstata, mas se tiver, então ele é mais agressivo. Esses fatores eles são bastante importantes e um grande vilão do nosso hábito de vida, que é o tabagismo. Ele, por incrível que pareça, não tem associação com o câncer de próstata. Tem associação com o câncer de bexiga. 90% das pessoas que têm câncer de bexiga fumam ou já fumaram. Também com o câncer de rim, ele aumenta a incidência desse tipo de câncer. Mas o de próstata, novamente, ele não aumenta essa possibilidade. Então esses fatores eles são importantes para a pessoa. O hábito de vida é importante a pessoa ter uma dieta mais saudável, comer menos gorduras saturadas, ele ingerir menos carne vermelha e ter uma alimentação mais natural, possível, que isso daí vai ajudar, diminuir. Alguns trabalhos mostram que existe uma redução na incidência no câncer de próstata nesses hábitos de vida. E o outro fator que eu acabei não falando, mas que é, sem dúvida, que o principal tema que a gente está falando e que tem uma grande importância na incidência do câncer de próstata, que se chama idade. Quando a pessoa ela vai envelhecendo, as células da próstata elas começam a sofrer uma série de alterações metabólicas, histopatológicas, citológicas, que isso começa a alterar o funcionamento dessa glândula, porque são pequenas glândulas que a próstata contém, e isso faz com que essas pequenas glândulas sofram alterações ao longo da vida e elas começam a crescer de forma diferente. E é exatamente nessa forma diferente que muda o seu comportamento e o câncer começa a aparecer. O câncer nada mais é do que um funcionamento errado da glândula. Ela começa a crescer de forma desorganizada, a produzir substâncias de maneira anômala e também a se espalhar ou invadir estruturas adjacentes ou em outras regiões do corpo onde elas não deveriam estar. E isso daí ela começa a produzir essas substâncias e a provocar uma série de sintomas a depender do tipo dessa célula.
Então, quando o homem ele vai envelhecendo, o tecido prostático ele envelhece juntamente e aumenta muito a chance de ter o câncer de próstata. Então, a resposta que eu fiz lá no começo desse vídeo para vocês é que sim, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai aumentando sua chance de ter câncer de próstata e quanto mais velha for a pessoa, maior o risco de ter o câncer. Então, o principal fator do câncer de próstata aparecer é exatamente a idade. Vamos comparar. Se uma pessoa tem mais ou menos 60 anos de idade, a sua chance de ter ali um câncer de próstata aos 60 anos não é tão alta, é mais ou menos ali uns 40%. Mas se você pega uma pessoa já com seus 80 anos de idade, 85, 90 anos de idade, a chance daquela pessoa ter um câncer de próstata é acima de 75, 80%, até mais do que isso. Se você adiciona que essa pessoa tem etnia negra, ela tem parente de primeiro grau com câncer de próstata, isso vai aumentando ainda mais a chance dela ter o câncer de próstata. Agora, existe uma grande característica desse câncer quando aparece no idoso. Idoso que eu digo é acima de 80, 85, lá para os seus 90 anos de idade. É que esse câncer, a sua célula, esse câncer, essa alteração celular, essa anarquia do crescimento celular, ela não é muito agressiva. Então é um tumor que conhecidamente ele é mais indolente. Geralmente as pessoas que têm um câncer de próstata depois dos 80, 85 anos de idade, nós não precisamos tratar esse paciente, porque a gente já sabe que ele é indolente, ele não vai adoecer a pessoa, ele não vai se espalhar, ele não vai crescer muito, não vai provocar metástase no corpo dela. É claro que isso daí não são para todos os pacientes, mas é algo que já tranquiliza a gente mais. Tanto que, quando a pessoa já tem mais idade e ele tem um PSA durante toda a sua vida mais normal, não é necessário que o médico urologista fique procurando ser um paciente de 85 anos de idade, 88, ele está com câncer de próstata, porque é muito difícil ele vir a adoecer e até mesmo a falecer por causa do câncer quando apresenta nessa idade. Isso daí com certeza é um conhecimento, é uma informação muito importante que eu acho que vale a pena, além de todos vocês entenderem, também enviarem para os seus colegas e para os seus amigos. Se você tiver mais alguma dúvida, não se esqueça de ficar aqui, de mandar uma pergunta para mim. Existem vários outros vídeos também que eu já falei sobre o câncer de próstata com temas parecidos, falando sobre o PSA, sobre o tipo de próstata, vários outros que vocês podem observar no meu canal do YouTube. Não se esqueça então de se inscrever, de dar um clique, tá? Para vocês receberem os novos vídeos que vão ser postados e terem notificações e aí vocês conseguem assistir, tá bom? A gente se encontra pelos vídeos, até mais.